esse é o Poder Entrevista e hoje nós temos aqui com a gente Lademir Rocha. Ele foi escolhido recentemente para ser o próximo presidente da ANAF, a associação que representa os advogados públicos federais no Brasil. A entidade tem aproximadamente 3.800 filiados e representa um universo de quase 12 mil advogados que prestam serviços ao poder público federal. Hoje é a primeira entrevista dele já instituído no cargo e a primeira pergunta que eu te faço, Lademir, é como o senhor pretende tratar o tema da reforma administrativa, que é hoje possivelmente o que mais mobiliza as atenções do funcionalismo público? Sem dúvida, esse é a principal pauta do momento, né? Precisa ser compreendida no contexto que eu tenho qualificado, né, de uma reforma de caráter regressivo. O que eu quero dizer com esse caráter regressivo? É que um conjunto de garantias importantes para que o servidor público atue no sentido do interesse público estão sendo esmaecidas, estioladas, enfraquecidas ou diretamente combatidas pela reforma administrativa, e por isso eu a qualifico como uma reforma de caráter fundamentalmente regressivo, né, que precisa ser compreendida, né, no espírito do tempo, né. Há, sem dúvida, queixas justificáveis por parte da população ao funcionamento do serviço público, que demandariam até uma reforma de caráter no sentido de avançar, né, em termos de um caráter mais público ao serviço público. Agora, as reformas que estão sendo propostas, ou a pauta, ela tem um viés contrário, é regressivo, né, e que parece, na minha visão, que precisam ser enfrentadas de três maneiras. A primeira maneira é uma compreensão, uma visão geral de enfrentamento da reforma como um todo, ou seja, recolocando a noção de serviço público no centro do debate e chamando a atenção da sociedade que, se o servidor público é o imediatamente atingido por isso, reflexamente é a sociedade, é o usuário do serviço público que é atingido, né? Porque se mina aquelas garantias mínimas para que todo o servidor público desempenhe a sua função no sentido do interesse da população. Uma segunda camada de enfrentamento, ela diz respeito a algumas funções dentro do Estado, que nós qualificamos como típicas de Estado, que são funções que merecem uma proteção ainda mais reforçada na medida em que dizem respeito com questões estratégicas, né? E é nesse contexto que nós inserimos, por exemplo, a própria advocacia pública, que, embora tenha pontos de contato com a advocacia privada, apresenta elementos marcadamente distintos em função da própria natureza do interesse que é confiado à proteção do advogado público. Então, para o fiel cumprimento da proteção do interesse público, há que ter um conjunto de garantias institucionais que protejam esse agente público. O senhor pode dar alguns exemplos de quais são essas diferenças entre o advogado público e o privado, na visão de vocês? Basicamente, a própria... No advogado privado, você tem uma identificação mais concreta do interesse e da titularidade do interesse, né? Se você tem um assunto privado a resolver, você mesmo monitora, né, o seu interesse e como o advogado está cumprindo o seu mandato. Então, há, digamos, mecanismos de alinhamento de interesses muito mais claramente definidos, né? Pelo contrato, né, porque o advogado privado ou é contratado autonomamente ou é um advogado empregado. Nos dois tipos de vínculo contratual, aquele que está contratando e que, portanto, está tendo seu interesse protegido, ele consegue fazer o alinhamento de interesses. No serviço público, isso não existe, né? Assim, porque o interesse público é diluído, é o interesse do conjunto da população, é o interesse ambiental, é o interesse do erário. Então, você tem ali dos munos públicos, né, o Ministério Público e a Advocacia Pública, com a Advocacia Pública mais próxima à ideia da representação do Estado e, portanto, das escolhas democráticas dos agentes eleitos, né? Então, o advogado público eu diria que é o advogado mais próximo da noção de democracia. Fazer o alinhamento de interesse é mais complexo. Então, você precisa de um conjunto de garantias, por um lado, assim, de que o advogado, por exemplo, por sua opinião, não vai sofrer represálias, né? De que ele precisa ter a sua independência como advogado garantido por um mecanismo de proteção. E, ao lado disso, pensar também em um mecanismo inteligente de remuneração, né? De um lado, assegurando a remuneração fundamental do advogado e do outro, tendo algum mecanismo de disparo, assim, de alinhamento
conforme a eficiência. Ou seja, é possível trazer algum elemento de estímulo dentro da noção da advocacia pública, né? E esse estímulo é o famoso honorário advocatício pago aos advogados públicos. Sim. Que inclusive é regulamentado por uma lei de 2016, não é? Isso. Eu participei muito desse processo, né? Eu fui do primeiro mandato do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. A lei 13.327, que criou o Conselho Curador dos Honorários e instituiu os honorários advocatícios no plano federal. Dessa lei participam as 4 carreiras da advocacia pública, né? Advogados da União, procuradores da Fazenda, procuradores federais e procuradores do Banco Central, cada um com a sua representação lá dentro. E há uma gestão privada desse fundo, né, pelo Conselho Curador, e a distribuição de cotas e parcelas de cota dos honorários. A grande vantagem desse mecanismo de remuneração, né, ela consiste no seu caráter, digamos assim, procíclico, né? Havendo um aumento de arrecadação, há uma elevação da parcela ou da participação, e havendo uma redução, consequentemente, isso afeta o fundo de honorários, né? Então, é possível incorporar alguns elementos dessa demanda por eficiência, por eficácia, né? Que daí retomando um pouco aquela pergunta anterior, que seria a terceira dimensão. Acho que na terceira dimensão nós precisamos enfrentar a reforma administrativa, ou a demanda por reformas que é legítima, qualificando-a, né? Ou seja, apresentando do lado disso também uma pauta propositiva. Eu diria que nós podemos avançar muito no sentido do caráter público da advocacia pública. Né? Como é que seria isso? Aumentando, por exemplo, nós poderíamos trabalhar com a ideia de um mandato do advogado público, do advogado geral, por exemplo, né? Essa seria uma pauta interessante, sim, uma pauta muito mais do que propriamente, digamos, a eleição pela carreira, né? Ou da escolha de listas tríplices. É importante que haja um mínimo de estabilidade para o advogado geral da União desempenhar o seu mistério, que é uma atuação que permeia os 3 poderes da República, né? Ele não é só o advogado do Poder Executivo, ele é advogado da União, compreendendo o Legislativo, o Executivo e a própria representação, digamos assim, judicial do Poder Judiciário, né? Então, nós temos aí que pensar assim, como incrementar a governança da Advocacia Geral da União. O mandato, juntamente com, digamos assim, um plano de gestão que seja sabatinado, né, e verificado, por exemplo, no Senado, seriam elementos importantes. A própria integração de todos os advogados públicos efetivamente na estrutura da AGU, né, que é um elemento, hoje nós temos uma situação um tanto quanto ambígua, né, porque nós temos advogados da União dentro dessa estrutura, nós temos na lei orgânica também os procuradores da Fazenda, e fora da lei orgânica da AGU, os procuradores federais e os procuradores do Banco Central, né? Então, você precisa ter uma atualização da própria, digamos, lei orgânica da AGU, no sentido da efetiva incorporação e participação de todos os advogados públicos na estrutura da AGU, criando algumas estruturas ou instâncias, digamos, de participação das 4 carreiras, né? O nosso horizonte... Entre elas, a unificação das carreiras é uma pauta que o senhor defende historicamente, né? Isso. A ANAF é uma associação unificacionista, não é? Ela defende a unificação das carreiras, ela entende que a separação entre 4 carreiras ela é muito mais uma questão de dependência da trajetória do que propriamente uma escolha racional, né? Então, você não pode continuar dependendo de uma resposta institucional do passado que já não atende às necessidades do presente. Mas isso não inviabiliza, nós temos uma visão também bastante realista, que você encontre soluções de meio do caminho. Por isso que eu falei um pouco antes, né, da questão de integração, né, talvez até antes da unificação, né? E que acho que até a integração se coloca como uma pauta necessária em torno da qual não deveria haver controvérsias, né? Mesmo aqueles que se opõem à unificação deveriam compreender que a integração é o pelo menos, é o mínimo necessário para emprestar racionalidade, digamos, ao chamado sistema AGU, que na situação em que está hoje, sequer é um sistema, né? Por conta dessa
fragmentação interna. Voltando para o tema reforma administrativa, a defesa do governo e das pessoas que também são favoráveis à reforma administrativa é de que existem uma série de distorções no serviço público na comparação com o serviço privado. Hoje, o senhor vê alguma distorção nas carreiras de advogado público? Eu não vejo. Eu acho que é uma crítica que ela beira muito, talvez, a superfície das coisas, né? Por exemplo, se for olhar a relação entre o que paga para o advogado público e o retorno, nós temos tranquilidade de saber que é um investimento necessário por parte do Estado e do interesse público, né? Seja na questão da defesa do erário, seja em pautas de interesses não econômicos, o advogado público é indispensável ao aumento da eficiência e da legitimidade da atuação do Estado. Nós temos uma estrutura remuneratória que compreende uma parte fixa da remuneração, que são os subsídios, e, como ele disse, a parte dos honorários, que dão essa dinamicidade e, portanto, o alinhamento de incentivos. E nós estamos limitados ao teto constitucional, né? Então, e temos hoje, talvez, alguns problemas, eu diria que até do outro lado, uma sobrecarga cada vez maior de trabalho. Assim, nós temos uma situação de adoecimento entre os advogados públicos, notadamente entre os procuradores federais, os advogados da União. Nós estamos até tentando mapear essa situação por conta da sobrecarga de trabalho, porque os procuradores federais, por exemplo, lidam com toda a demanda envolvendo o INSS, uma demanda infinita de trabalho. É uma fila que... É uma fila, é um trabalho que nós temos relatos de colegas que têm recebido 100 e poucos prazos por dia. Isso é uma escolha dramática, porque tu cria um ciclo em que de um lado você tem o teletrabalho, de outro você tem a sobrecarga de trabalho, o adoecimento e uma pressão pela responsabilização do advogado através de PADs, né? Tem sido comum o encaminhamento do próprio judiciário de questões para a corregedoria envolvendo os advogados públicos, ignorando uma questão estrutural, né, de muitos colegas que estão enfrentando um problema de sobrecarga. Então, essa falta de estrutura acaba por um processo em que você separa a situação individual do advogado que enfrentou uma determinada situação num processo, do contexto todo em que ele está inserido, que faz com que se tenha um tratamento de responsabilização sem considerar, por exemplo, quantos prazos aquele colega estava atendendo naquele momento, em que circunstâncias, qual é a estrutura de apoio que o circunda, qual é a competência do setor de cálculos. Ele pode depender de um setor de cálculos em um tempo razoável para fazer uma defesa técnica, né? Os subsídios que vêm das áreas técnicas quando precisa fazer a defesa. Então, é preciso também incrementar a parte de estrutura, né? Se tem feito bastante investimentos. Recentemente, a AGU ganhou o prêmio Inovari por conta do projeto Sapiens, né? Até eu quero mandar os parabéns aos colegas Eduardo Lang e Mauro Baioneta, né? Por conta do trabalho que foi premiado recentemente, mas nós ainda continuamos com problemas estruturais severos que precisam ser enfrentados e, sem dúvida, essa será uma das questões que a associação vai apresentar como, digamos, uma pauta não econômica, né? Porque nós estamos realmente preocupados com o adoecimento por parte de colegas como um episódio, digamos assim, que tem sido cada vez mais frequente. Eu entendo essa parte aí dos desafios e o volume de trabalho, acho que é uma realidade no país inteiro. Mas eu queria trazer aqui uma possível distorção e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. A gente noticiou aqui no Poder 360 um aumento em massa que 607 procuradores federais tiveram no meio da pandemia, no meio de uma crise econômica. Isso, aos olhos do público, inclusive da própria AGU, foi interpretado como um excesso e depois, na sequência, o José Levi, o advogado-geral da União, ele endureceu as regras para a promoção interna dentro da Advocacia Geral da União. Como é que o senhor interpreta esse aumento em massa que houve? A tentativa de aumento em massa, perdão. Essa é uma questão, assim, nós temos que pensar qual é o papel da advocacia pública ao lidar com essas circunstâncias. Inequivocamente, os colegas que foram promovidos num processo regular, completamente conforme ao direito.
Tanto que a suspensão do ato se deu por conveniência e oportunidade. Ora, é uma questão básica da noção do direito de que não há conveniência e oportunidade em face digamos assim, de um direito adquirido. Uhum. O contexto explica, talvez, a iniciativa que deu a impressão para a sociedade de que havia algo errado, mas não havia. O processo foi completamente regular. O advogado-geral, Daniel, tem toda a legitimidade de propor uma mudança, e propôs, mas para o futuro. Então, porque quando questões contextuais de pressão política fazem com que haja um recuo em relação a uma posição legítima, e ela não é bancada do ponto de vista, digamos, de sua correção, ainda que se analisando para mudanças futuras, como eu lhe falei, né, mudar as regras para o futuro é legítimo, nós criamos um cenário de insegurança. E acho que uma das principais funções da Advocacia Geral da União é criar um cenário de segurança. Né? Então, a mudança futura, nós vamos discutir, então, como fazer. Né? Talvez uma promoção de todos ao mesmo tempo criou essa impressão pelo volume. Né? Mas parar as promoções, simplesmente entender que não haja um direito à promoção, porque essa é outra questão também que separa, porque na esfera privada, o que se concorda a pagar por um advogado faz parte do processo de negociação. Uhum. Na esfera pública, você tem que criar critérios impessoais de promoção. No caso dos advogados públicos, nós tínhamos ali um sistema de promoção de antiguidade e merecimento. Uhum. Então, essa afirmação de que todos foram pelo tempo de serviço, que acabou sendo uma das versões que surgiu, todos tiveram direito automático à promoção, ela não espelha uma realidade em que o sistema previa um critério em que um advogado ia por vez por promoção por merecimento, e aí se trabalha com os critérios de avaliação de desempenho para isso, e o outro sim pelo critério de antiguidade. A pura e simples supressão do processo de promoção por antiguidade, ela pode também criar distorções dependendo das regras de promoção por merecimento, né, que podem fazer com que talvez um advogado que esteja numa função, numa lotação mais descentralizada, longe dos processos dos centros decisórios, acabe sendo prejudicado injustamente no seu processo de promoção. Então, repensar esses critérios, e nós sempre fazemos questão de estarmos dispostos a discutir isso publicamente e refletir com a própria AGU e com a sociedade sobre quais são os melhores critérios, ela não significa que nós temos que desfazer o passado. Uhum. Né? Então, parece que esses dois pontos precisariam ser assentados. O que se fez foi absolutamente legítimo. Não é legítimo o recuo em relação àquilo que foi feito adequadamente, e temos que abrir o processo de discussão para o futuro, mas não por uma simples transposição de uma lógica privada que não assegura o alinhamento de interesses entre o interesse público que é confiado ao advogado público, né, e as necessidades de quem está avaliando o processo, digamos, de promoção. Eu entendo que seja legal, que seja juridicamente correto, que não houve um crime ali nessa promoção. Porém, a gente está no momento em que a gente tem 14% da força de trabalho do Brasil sem emprego, e esse número vem aumentando. Da mesma forma, 65 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial por absoluta falta de entrada financeira, monetária nas suas vidas. Não falta um pouquinho de sensibilidade da carreira nesse ponto, doutor Laudemir? Eu diria que não é um processo de uma questão de sensibilidade, assim, porque ou você tem direito à promoção de acordo com as normas ou não tem, né? Não havia uma norma legal suspendendo as promoções. Essa é uma questão conceitual, ou seja, a lei suspendeu os reajustes. E, de fato, reajustes, nós estamos já há um bom período sem reajustes salariais. O subsídio está há alguns anos congelado. Mas isso não impediu os processos de promoção, tanto que houve outras tantas promoções. O que talvez tenha surpreendido nessa situação é que houve uma promoção de um grande número de colegas. Uhum. Mas houve promoção no TCU, houve promoções em outras carreiras em volumes menores. Sim. Isso não criou a impressão. Então, se você fosse recuar, como recuou apenas nesse caso, você está criando uma situação de tratamento desigual. Então, teria que haver, nesse caso, se fosse essa a pretensão do governo, o governo teria que ter suspendido não só os reajustes legais, mas as próprias promoções, por norma legal. Mas isso não aconteceu até as promoções. Né? Então,
Porque não há propriamente uma mesa de negociações também, para que se possa dizer, diante do contexto que nós estamos vivendo, nós vamos postergar essas promoções ou vamos adiar os reajustes. As duas coisas, né, o reajuste e as promoções, dependem de normas legais e infralegais, que são impessoais. E não há, como ele disse, uma questão de negociação como há na esfera privada. Então, nós não temos um contrato coletivo de trabalho, uma negociação coletiva de trabalho que estabeleça, por exemplo, uma suspensão sobre um determinado contexto e uma retomada ali adiante conforme esse contexto mude. Nós dependemos de uma iniciativa do poder público, tanto para as normas que definem os reajustes salariais, quanto com as normas que definem, digamos, aí as regras de promoção. Falando do poder público, como é que a categoria, o senhor como representante delas agora, né, dela agora, como a categoria está vendo o atual governo de Jair Bolsonaro? Do nosso ponto de vista, como carreira, não existe uma visão, né? Nós temos advogados públicos que têm as mais diversas visões sobre o governo. Nós temos colegas alinhados, digamos assim, com a visão mais à esquerda ou mais ao centro do espectro político, liberais, conservadores. Então, eu não me sinto habilitado a dizer como os advogados públicos se sentem, né? Nós percebemos que o governo tem pautas regressivas. E, nesse aspecto, a ANAF vai fazer a crítica a essa pauta regressiva, como fez a crítica a outros governos, assim, em outras situações, né? Então, não me parece que eu possa te oferecer uma resposta objetiva diante da pluralidade de visões de mundo que há entre os advogados públicos. O governo Bolsonaro tem, digamos, trazido essas pautas. E nesse aspecto nós precisamos fazer, digamos, a crítica, né, que não é uma crítica ideológica ao governo, é uma crítica que considera ali aonde o governo, digamos, avança em pautas regressivas. Não nos cabe fechar portas de diálogo, assim, nós temos uma interlocução com o governo, mas aquilo que eu sempre falei, e até trabalhei isso ao longo da campanha, é que todo o processo de construção política envolve dois movimentos, é como se fosse uma caminhada, né? Uma perna caminha em direção à abertura de portas e ao diálogo, e a segunda perna, o segundo movimento, trabalha no sentido da mobilização, seja dos advogados públicos, seja da opinião pública, né? Em torno de suas, digamos, reivindicações, tanto, digamos, corporativas quanto institucionais. Nós apresentamos, inclusive, pautas institucionais, historicamente, para o governo. E isso não se faz apenas com diálogo, isso não se faz apenas com crítica. Então, a função de uma associação que representa pluralisticamente vários advogados públicos é apresentar esta pauta corporativa e, ao mesmo tempo, institucional, a elevação do patamar institucional do Estado brasileiro, né? Tornando um Estado mais republicano, mais democrático, mais transparente, mais pluralista, mais aberto aos direitos humanos. Então, nesse ponto, aqui e acolá nós vamos ter questões que vão gerar atritos com o governo, né? Mas a própria instituição em si é uma instituição de Estado, a AGU, e cuja função é defender, digamos, as escolhas democráticas legítimas e, portanto, as políticas públicas que são apresentadas, né? No passado, o senhor chegou a defender a instituição de uma lista tríplice para a escolha do advogado-geral da União. O senhor, inclusive, chegou a ser o mais votado numa dessas tentativas de lista tríplice para ser apresentado ao governo. O governo, que não era o atual na época, era um outro governo, não aceitou a sugestão e acabou fazendo a sua escolha da forma que ela vem sendo feita historicamente. Agora, à frente da ANAF, o senhor pretende retomar esse debate a respeito de uma lista tríplice para a escolha do advogado-geral da União? Eu acho que essa não é uma pauta de lista tríplice, né? Acho que no próprio Ministério Público o governo, digamos, deu alguns passos atrás nesse sentido. Eu diria que há outras prioridades à frente, né? Uma delas me parece ser, se nós fôssemos reformar a lei orgânica hoje, é estabelecer que o advogado-geral da União seja egresso das carreiras da Advocacia Pública Federal. Seria já um elemento importante, talvez conjugado com outras questões, como, por exemplo, uma quarentena, um impedimento a ir ao Supremo, né? Porque se vê muito ainda a ideia da AGU como um rito de passagem, um lugar de passagem para o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores. Talvez a gente tenha que
trabalhar um pouco com a ideia de uma quarentena quanto a esse aspecto. Né? Mas isso, assim, isso não é propriamente uma visão da associação. Estou levantando aqui talvez uma hipótese de trabalho, mas eu diria que há mais permeabilidade na carreira, a ideia de que seja alguém da carreira. Né? Ultimamente nós temos tido o Dr. Levi, Dr. André, né? São egressos das carreiras. Né? E no STF também tem uma série de egressos da carreira, não da carreira, mas do posto de AGU. Do posto de AGU. Então, o ministro Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, tem mais algum ou são eles dois? Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Né? Tá. Não, é ambos. Né? Então nós temos, isso se cogitou, sempre se trabalha, quando se está perto de ter uma vaga no Supremo, sempre se cogita o nome do advogado-geral. Estou levantando aqui até uma hipótese assim, de se refletir se não seria o caso disso se não ser uma possibilidade. Né? E na última escolha, inclusive, do governo, que foi o Nunes Marques, o escolhido para ser o ministro do STF, o ministro André Mendonça, ex-AGU, ele foi um dos nomes cotados, um dos nomes que estavam bastante fortes nessa disputa, não é? Foi. Mas a gente nunca tem como mapear o que é boato e o que é efetivamente informação. Né? Realmente, vocês que são da imprensa têm isso mais claro. Assim, sempre que surge um boato, existe uma possibilidade. Né? Mas depois tem que ver no concreto. Às vezes uma ideia que está muito bem encaminhada, daqui a pouco, ali adiante, ela tem um retrocesso, o cenário muda e aquilo não se viabiliza. Né? E o governo acaba fazendo outras escolhas, como fez recentemente, guiado por uma outra lógica. Né? Porque as indicações para o Supremo têm essa característica. O Supremo é um tribunal com uma forte carga política. Uhum. E nesse caso, inclusive, o senhor destacou aí da mudança, né, na escolha, e essa última foi um tanto surpreendente. O Nunes Marques é um dos nomes que não estava em nenhuma das listas de boatos, né? Sim. E ele acabou sendo escolhido nesse ano dessa forma. Bom, uma última pergunta para a gente concluir agora a nossa entrevista. Quais, então, que são as diferenças que o senhor pretende imprimir na gestão da ANAF na comparação com o seu antecessor, o Dr. Marcelino? Eu quero, até para responder essa questão, fazer questão de destacar que nós tivemos um processo, sim, de disputa interna, mas ela se dá nos contextos e nos marcos da associação. Então, ela não é uma diferença orgânica ou finalística. Então, são variações dentro, digamos, de um alinhamento associativo. Né? Então, há a ideia de concordância com relação a valores e princípios básicos e diferenças do modo de chegar lá adiante. Nós, ao longo da campanha, ela foi sofrendo algumas mudanças, nós nos apegamos muito à ideia do protagonismo do associado. Tanto na participação interna, facilitando, ampliando os instrumentos e as instâncias e as oportunidades e os processos de participação interna, aproveitando até os avanços tecnológicos que permitem aproximar pessoas que estão em lugares diferentes, né, votações eletrônicas, enquetes, consultas, assembleias virtuais, quanto a participação do advogado público como cara da associação para a sociedade. Né? Assim, a ideia de que o advogado público apareça mais para o debate público, que tenha uma participação como advogado público, por exemplo, na universidade, na discussão social sobre as reformas, por exemplo. Nós apostamos muito em estimular o advogado público a ser a cara da associação na sociedade, representar a associação na sociedade, falar como um associado da ANAF, um advogado público na sociedade. Então, essa dupla dimensão do protagonismo é um elemento central das nossas propostas. Né? Nós temos ainda tomando pé de como as coisas funcionam. Há necessidade de dar continuidade a vários projetos que foram iniciados. Né? Nós nunca nos colocamos como uma chapa de ruptura, não existe. Até eu acho que isso é incompatível com a ideia mesmo de disputa interna na associação. A gente trabalha muito com a ideia de evolução incremental, assim, pegar uma tradição e a partir de um trabalho que foi feito, e a partir dele acrescentar ou fazer uma mudança de rumos importante. Né? Então, eu diria que basicamente esse é o elemento central que nos motivou a disponibilizar o nosso nome, a nos juntar com outros colegas advogados públicos, né? E emprestar, talvez, esse seja um segundo elemento, um caráter mais colegiado à diretoria. Sim, a diretoria é um colegiado, mas nós queremos imprimir um pouco essa ideia de decisões colegiadas em várias instâncias da associação e ter uma política da diretoria, né? Assim, aparecer externamente, talvez até seja o caso de numa próxima entrevista, se houver oportunidade, vir aqui um outro diretor, né? Não precisa vir o presidente. Né? Estamos abertos. Temos aí a doutora Luciana Hoff,
temos aí a doutora Patrícia Rossato, temos aí o doutor Ricardo Way, temos a doutora Fátima Mendes. Então, assim, nós temos um grupo, uma equipe, né? Estou muito honrado, aliás, dessas pessoas terem pedido para encabeçar essa chapa, assim, porque são colegas procuradores e procuradoras que têm uma trajetória profissional muito honrada, uma contribuição para o interesse público, são muito participativos na vida associativa, então ser o presidente dessa chapa aumenta muito, me honra muito, me traz uma noção muito grande de responsabilidade, tanto com aqueles que estiveram conosco, quanto com quem apoiou a outra chapa, né, que também fez o seu papel, cumpriu, né, se apresentou, debate público. E agora a gente tem uma tarefa que é uma tarefa de nós todos. Né? Assim, eu acho que política é isso, né? Assim, eu não tenho uma visão negativa do processo político, acho que o processo político é a única forma de nós convivermos sem nos matarmos. Né? Então, ou você faz política, ou você descamba para a negação, né, da alteridade. Então, eu diria que nosso desafio agora é juntar um pouco os cacos e enfrentar o desafio que se põe a toda a associação, que se pretende, como a nossa, generosamente representar 4 carreiras de advogados públicos, ativos e inativos. Tá ótimo, doutor Lademir, muitíssimo obrigado pela entrevista e muito boa sorte agora na sua trajetória nesses próximos 2 anos. Eu queria agradecer você por ter acompanhado aqui a nossa entrevista e queria te sugerir que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho logo ali embaixo no vídeo para que você receba as nossas notificações e possa continuar acompanhando as próximas entrevistas do Poder 360.